Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho, os senhores deputados. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer tem que ver com o tratamento que a Comissão Europeia, nomeadamente a concorrência europeia, deu à TAP quando comparado com outras companhias europeias, nos apoios a partir do momento do Covid e do período que se lhe sucedeu. O que é que distingue a TAP das outras empresas europeias e porquê é que o modelo de apoio foi diferente? Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimento também os restantes membros do Grupo Parlamentar do PSD e agradeço a sua questão. Vamos lá ver. A Comissão Europeia, no início da pandemia, tinha, através dos seus serviços, dos seus técnicos, teve a oportunidade de analisar todo o histórico de atividade das companhias aéreas que lhe bateram à porta, dado o cataclismo que se abateu generalizadamente. Aliás, não foi só aqui. Nos Estados Unidos, o governo norte-americano atribuiu subvenções a fundo perdido de milhares e milhares e milhares de milhões de dólares. E, portanto, isso também aconteceu. Mas aqui na Europa, a Comissão Europeia olhou para a TAP e foi uma imposição. Eu torno a repetir aquilo que já disse. Eu não estive nessas reuniões com a Comissão Europeia. Estive noutro tipo de reuniões preparatórias, mais técnicas, mas o governo que esteve, a intenção do governo, segundo o que me foi transmitido, foi de que o auxílio pudesse ser dado à companhia aérea, à companhia de transporte aéreo, a TAP SA, que não estava em situação de falência técnica no final de 2019. A Comissão Europeia entendeu que o grupo era apenas a holding era a TAP SGPS, havia uma relação umbilical pela dívida que a TAP SGPS tinha à TAP SA e exigiu que o auxílio fosse dado ao grupo. E, portanto, a TAP caiu, dado o histórico, dados os últimos anos de atividade, 2018 e 2019, com resultados negativos, apesar de um ambiente de expansão, de renovação da frota, de atividade maior, de crescimento da receita, etc, etc. Mas a verdade é que os resultados foram negativos. A Comissão Europeia optou porque tomou a decisão de que a TAP caísse no chamado RR, Rescue and Restructuring, em vez de cair apenas no grupo das ajudas Covid, que de qualquer forma, por aquilo que também nos foi, de que tivemos conhecimento, que foi a magnitude dos auxílios Covid, que rondaram os 500 milhões de euros, teria sido manifestamente insuficiente para acudir às necessidades que tínhamos estimado para a TAP. Para perguntar. Nas atas do Conselho de Administração da TAP SGPS, isto várias vezes é discutido e até há um certo sentimento de injustiça por parte dos administradores que dizem que não há transparência da Autoridade da Concorrência Europeia, dão o exemplo da Air Condor que foi apoiada e, portanto, querem obter esclarecimentos da Autoridade da Concorrência. O que é que se seguiu no âmbito dessas discussões que tiveram e que esclarecimentos é que obtiveram? Para responder. Senhor Deputado, eu lembro-me dessas reuniões de facto e a Air Condor era um exemplo que era apontado com frequência. Mas o que sempre nos foi transmitido pelo Governo, que foi quem interagiu diretamente com a Comissão Europeia, é que a decisão de Bruxelas era esta e não era outra. E, portanto, a prioridade era que o plano fosse aprovado para que, de facto, a TAP não fosse deixada de cair. E, portanto, neste contexto, não lhe posso dizer mais nada. Para perguntar. Portanto, as informações que a administração tinha eram só as informações que o Governo dava? Para responder. Senhor Deputado, sim, porque nós não participávamos nessas reuniões de negociação pura com a Comissão Europeia. Nós tivemos, como lhe referi, eu próprio estive, em reuniões mais técnicas, mas que tinham outro cariz, onde esse tipo de decisões e de abordagens não era tomado. Para perguntar. E como é que lhe transmitiam essas informações? Para responder. Senhor Deputado, eu tinha contactos muito assíduos, eu estou a falar de mim, mas tinha contactos muito assíduos, quer com a tutela setorial, quer com
tutela foi só a partir de outubro de 2020, mas com o acionista na sua vertente setorial e também na sua vertente financeira. Falava com muita frequência com o Ministério das Infraestruturas, também com o Ministério das Finanças e com o Serviço, a Direção-Geral do Tesouro, a par pública, e portanto eu ia estando a par daquilo que se passava, mas os meus colegas do Conselho também. Houve muitas reuniões, mesmo que remotas, com os membros do Conselho, para que nos pudéssemos ser inteirados do que estava a acontecer, sendo certo que... Eu peço desculpa. Sendo certo que nós transmitíamos ao Governo as nossas opiniões, as nossas análises, e depois o Governo tentava, dentro daquilo que era possível, interagir com a Comissão Europeia. Imagino eu, porque não estava nessas reuniões. Para perguntar. Um dos problemas da TAP SGPS e da TAP da companhia, que levou a que a Comissão Europeia, nomeadamente a Autoridade da Concorrência, fizessem essa análise, tinha a ver com o problema financeiro da SGPS. Confirma isso? Responder. Sim, senhor deputado. Uma diferença de um empréstimo, de várias tranches de um empréstimo que foram sendo concedidas ao longo do ano pela TAP SA à TAP SGPS. Para perguntar. E de onde é que vinha o problema da TAP SGPS? Senhor deputado, esses empréstimos foram sendo feitos, como sabe, a TAP SA era a companhia de transporte aéreo, que correspondia a mais de 95% do total de receita de transporte aéreo do grupo. Depois a PGA, a Portugal Airlines, também estava, mas tem uma dimensão comparavelmente inferior, até porque só tem voos de médio curso, não tem voos de longo curso, pela força da natureza das aeronaves que opera. Mas sabe-se que isso tinha a ver com a operação da TAP Manutenção e Engenharia no Brasil. E que foi sempre uma atividade deficitária e que obrigou, portanto, a que existisse um financiamento e transferências que foram feitas da TAP SA para a TAP SGPS em todos os anos, creio eu, desde que essa aquisição foi materializada. Não tenho bem presente se foi em 2006, 2007, mas penso que terá sido por essa altura. Para perguntar. Como é que em 2020 ainda estávamos a discutir o problema do Brasil? Responder. Senhor deputado, já antes de 2020 tinham sido tomadas ações concretas. Eu sei, por exemplo, que em 2019 a TAP Manutenção e Engenharia no Brasil tinha duas instalações com 2 ativos, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em 2019, os ativos de Porto Alegre foram vendidos e mantiveram-se apenas os do Rio de Janeiro, para os quais se tentou encontrar um comprador, mas não foi possível na altura. Depois chegou-se à pandemia e o que estava previsto acontecer nos anos seguintes era, de facto, que esse peso deixasse de constar, digamos, de todos os anos nas contas da TAP, embora 2019 tivesse sido o ano com menos impacto, já. Com menos impacto negativo nas contas da TAP. Mas com a pandemia a situação muitíssimo. Porquê? Bom, porque com as frotas todas no chão, ninguém fazia manutenção das aeronaves, e no âmbito do plano de reestruturação, deixe-me dizer-lhe que a partir do 3º trimestre de 2021 estava decidido que a TAP deixaria de fazer manutenção no Brasil. E isso era uma forma também, enfim, nos tempos mais complicados e difíceis que estávamos a viver, uma forma de, no fundo, internalizar mais trabalho em Portugal que podia ser internalizado, forma de trazer trabalho para o país. E, portanto, iniciámos nessa altura todos os contactos que nos permitissem a venda ou a liquidação do que restava da operação no Brasil, e isso aconteceu, tanto quanto sei, já depois da minha saída da administração da TAP. Para perguntar. Alguma vez foi feito algum estudo ou auditoria às contas da manutenção no Brasil? Responder. Senhor deputado, com toda a honestidade, não lhe consigo responder.
mas posso imaginar que ao longo do tempo, isso tenha, mesmo antes da minha entrada na TAP, que isso tenha sido uma situação que tenha ocorrido, sim. Para perguntar? O Conselho de Administração, a determinada altura, depara-se com a necessidade de transferir verbas para pagar salários ou outras despesas da manutenção do Brasil. E tem essas discussões em Conselho de Administração. E um dos dilemas era como é que nós estamos a transferir dinheiro para lá e, ao mesmo tempo, estamos a despedir pessoas em Portugal. Que conclusões é que tiraram sobre isso? Responder? Senhor deputado, eu diria que eram todos grupo TAP, certo? Na altura, mas foi por isso também, né, dado o melindre dessas decisões que tivemos que tomar, que também decidimos logo que iríamos dar um tempo para que a situação se pudesse alterar e a partir do terceiro trimestre de 2021 a TAP deixaria de usar definitivamente, ou seja, marcámos um ponto no tempo a partir da qual a TAP-ME Brasil deixaria de contar para, em termos de tudo, para o grupo TAP. E, portanto, tinha que se trabalhar para que até lá ela tivesse em condições ou de ser liquidada e a TAP assumiria as contingências ou então seria liquidada, mas esse era o objetivo e nós fizemos, aliás, a chamada due diligence na altura para saber como e quanto custava fechar a TAP-ME Brasil. O estudo, tudo aquilo que era preciso suportar em termos de custos, nomeadamente custos trabalhistas, como sabe, que no Brasil são elevados, e o estudo foi feito para saber que impacto é que isso teria nas contas da TAP, o fecho da TAP-ME Brasil. Quanto é que pode ter custado a TAP Brasil à TAP SGPS? Responder? Olha, os números que tenho, enquanto não se fechasse legalmente a empresa, digamos que a operação teria que ser mantida, com a agravante que um default no Brasil, se viesse, e como sabe, o Brasil é para onde a TAP mais voa em termos intercontinentais. Um default no Brasil, com aviões no Brasil, podia implicar que os aviões não saíssem de lá, portanto havia esse risco acrescido. Mas a liquidação, segundo sei, ficou em 115 milhões de contingências, 115 milhões de euros. Portanto, contingências pendentes, não é? Mas em termos de custo, não é? Para a TAP SGPS, de valores que foram despendidos ao longo do tempo e que foram perdidos definitivamente, tem ideia desse valor, pelo menos até à sua saída? Estamos a falar do valor até 2019, que foi o valor de análise para a Comissão Europeia sobre qual o âmbito de aplicação do plano de reestruturação. A diferença entre as duas era de cerca de 900 milhões de euros. Para perguntar? A TAP aumentou a contratação de serviços à manutenção do Brasil, na reparação dos seus aviões? Responder? Se a TAP aumentou, não, pelo contrário, como lhe referi, nós no âmbito do plano de reestruturação, o que fizemos foi apontámos uma data, definimos uma data a partir da qual não seriam mais utilizadas as instalações e as oficinas da TAP-ME Brasil e toda a manutenção das aeronaves seria transferida para Portugal. Portanto, foi um movimento contrário, nunca houve durante o tempo em que estive na TAP, não houve essa intenção de aumentar diretamente através da TAP. Com outras companhias, sim, houve sondagens, mas não para a TAP, nomeadamente companhias da América do Sul. Para perguntar? Portanto, entre 2017, pelo menos, e 2021, há essa linha de corte, essa tal data, que também está mencionada nas atas, mas até lá, atentas às dificuldades de tesouraria da manutenção do Brasil, e uma vez que uma das soluções encontradas por Alexandre Reis e pelo Conselho de Administração foi liquidar faturas à manutenção do Brasil, nunca aumentaram contratação de serviços de manutenção. Responder? Senhor deputado, que eu tenha conhecimento, não. Para perguntar? E os custos que a manutenção do Brasil cobrava à TAP eram inferiores, iguais ou superiores àquilo que era a prática do mercado? Responder?
Sr. Deputado, a TAP-ME Brasil não fazia a manutenção só de aeronaves da TAP, portanto, obviamente, tinha que ser competitiva no mercado e tinha que ter preços consentâneos com as suas competidoras, caso contrário, não teria aeronaves para fazer a manutenção. Portanto, essa foi uma questão que eu me lembro, nunca se colocou. Para perguntar? Portanto, a TAP fazia sempre consultas ao mercado para saber quais eram os melhores preços para a manutenção dos aviões, é isso? Responder? Senhor Deputado, no caso da TAP, vamos lá ver se nós tínhamos a manutenção e a engenharia no Brasil e voávamos para o Rio de Janeiro, onde as oficinas estavam, era natural que utilizássemos as nossas próprias instalações. Para perguntar? E os outros aviões que não voavam para o Brasil também lá iam? Responder? Da mesma forma que em Lisboa também usávamos as instalações da TAP. Quer dizer, só em casos de extrema necessidade é que recorríamos. Imagina, um avião avariou noutra geografia. Bom, com certeza o avião só podia, dependendo da avaria, só podia sair de lá se fosse reparado. Portanto, aí não havia grandes alternativas, não é? Mas pronto, nunca tivemos nenhuma evidência de que os preços praticados pela TAP-ME Brasil não fossem preços de mercado. E as faturas eram pagas contra serviços que eram efetivamente prestados. Para perguntar? A CEO da TAP Brasil, Gláucia Loureiro, julgo que é assim, que apreciação é que faz do seu trabalho? Para responder? Olha, eu não tive grande contacto com a CEO da TAP da Manutenção Brasil. Visitei uma vez as oficinas no Rio de Janeiro em 2018. Tive um dia e foi a única vez que pude contactar pessoalmente com ela. Aquilo que me era dito é que ela naturalmente tentava gerir o melhor que sabia e podia, uma situação que não era fácil, porque era uma empresa deficitária, como se sabe, e nunca é fácil gerir empresas nessa situação, para mais pesando nas contas do grupo TAP, nomeadamente na SGPS. Para perguntar? Como sabe, publicamente foram anunciados os lucros da TAP, metade resulta essencialmente dos ativos por impostos diferidos e dos cortes salariais. Na ata de 5 de agosto de 2020, o senhor, então administrador Lacerda Machado, diz que se não fosse possível nessas negociações com os sindicatos alcançar uma postura de ajuda à viabilização da TAP por parte dos sindicatos, esse facto poderá conduzir ao encerramento da empresa. Atendendo a que os sindicatos têm um interesse, vou concluir, Sr. Presidente, têm um interesse legítimo de recuperar aquilo que lhes foi cortado, de que forma é que vê a evolução da companhia daqui para a frente, tendo em conta essas reivindicações legítimas dos sindicatos e daquilo que eles aqui foram dizer? Para responder? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, os sindicatos têm o papel que têm, as forças sindicais têm o papel que têm, não é por isso que não é possível trabalhar com eles. Foi possível trabalhar com eles e nós somos a prova disso, nós e eles, porque isto não é somos nós e os sindicatos, com quem tive muito gosto em falar sempre e em negociar, mesmo naquelas maratonas que entraram pela noite dentro, às vezes madrugada, e onde o sentimento às vezes não era o melhor, porque as decisões a serem tomadas eram de facto difíceis, mas conseguimos chegar a acordo com todos. Eu acho que houve muito realismo por parte das forças sindicais da TAP para perceberem o que é que estava em cima da mesa. O que estava em cima da mesa era o futuro da transportadora, era o futuro do grupo e era o futuro deles também. Era o futuro de todos, os que estavam ligados à TAP, e era o futuro do país, dado o impacto que a TAP tem. Ouça, eu penso que é do conhecimento de todos que a TAP tem que dar passos sozinha a partir de agora, pelo menos até 2031. Eu espero que não seja até 2031, espero que seja num horizonte bastante mais alargado. Eu também sempre defendi que a TAP devia ser privada,
pode ou não ter uma participação pública, isso mas acho que ela deve ser minoritária, claramente minoritária. Penso que há determinados serviços e determinadas condições que devem ser asseguradas e que são essenciais para o país. O que eu espero é que seja possível às forças sindicais, aos trabalhadores, porque elas representam os trabalhadores, e à administração da TAP trabalharem de forma a garantir que a TAP tem pernas neste caso, tem asas para voar sozinha. Esses são os meus votos, eu não posso fazer considerações de outro género, como compreenderá. Muito obrigado.